Eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías 38. Livro do profeta Isaías 38. Quem for encontrando, por favor, você pode dizer amém, glória a Deus. Mas que essa palavra venha de encontro à sua vida, em nome de Jesus. Isaías 38 nos diz assim, versículo 1: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, os teus dias 15 anos. Eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas. Fala assim comigo: Deus ouviu a minha oração. Fala assim: Deus viu as minhas lágrimas. Irmão, esta passagem ela tem um ensinamento muito rico para nós, para mim e para você, que você está aqui, você está assistindo também. Que o Senhor venha te abençoar muito. E não esquece de deixar seu joinha aí para poder subir essa transmissão. Falando desse homem Ezequias, o momento que ele está vivendo, como todos aqui leram comigo, ele está com uma enfermidade mortal. Ele ia morrer. Mas para poder entender quem foi Ezequias, imagina um rapaz de 25 anos assumir um reinado. Com 25 anos de idade, ele assumiu o trono. E Ezequias começou a fazer, mudar, revolucionar o lugar que ele passou ali a assumir. A primeira coisa que Ezequias ele faz era purificar o templo do Senhor, tirar os altares de Baal, quebrar todos os postes ídolos, e para que o culto voltasse, chamou os sacerdotes de volta, e tudo ali começou a voltar a adoração ao templo. Veja, tudo que ele fez porque ele amava a Deus. Ele construiu, a partir do seu reinado, foi construindo uma história com Deus. Lindo isso. A partir do seu reinado, que começou com 25 anos de idade, ele começou a construir uma história com Deus. Você vai entender onde eu quero chegar. Ezequias é aquele que você já viu muitos pregadores pregando em 2 Crônicas 32, quando você lembra que um anjo só dizimou um exército de 185 mil pessoas de uma vez só. Este Ezequias não tinha medo do que poderia vir, porque ele sabia quem era Deus, ele sabia quem era o Senhor, ele acreditava e confiava em Deus. Porém, chega esse momento da vida de Ezequias, ao qual um homem que andou com fidelidade, um homem que purificou o templo, e o profeta entra na casa de Ezequias. Ele estava no quarto, doente, uma doença mortal, porque quando nós somos diagnosticados com alguma enfermidade, o médico fala: olha, você está doente, você está com uma enfermidade, e a nossa fé, a fé em Deus nos move a falar assim: eu tenho fé em Deus, eu vou ser curado. Uma vez eu cheguei no médico, o médico disse para mim, falou assim: olha, você vai ter que colocar uma prótese nesta perna, porque os seus ossos da sua perna gastou antes do tempo,
devido a um erro de cirurgia. Então você vai ter uma prótese que vai endurecer sua perna e nunca mais você vai ser normal. Falei, doutor, eu não vou colocar essa prótese, porque o meu Deus vai me curar. Então veja, assim estava Ezequias, mesmo ali diagnosticado com uma doença mortal, ele esperava em Deus uma cura, e assim somos nós. Você espera em Deus algo, eu tenho fé, eu vou conseguir, a porta vai abrir, Deus vai fazer algo. A fé move a nossa vida, move o nosso coração. Só que aqui é interessante que a questão que está acontecendo aqui com Ezequias é o próprio Deus falando: você vai morrer. Então quer dizer, humanamente falando, céu e terra não tinha mais jeito nenhum. Ele não queria ouvir aquela palavra que ele iria morrer. Ninguém quer ouvir isso. Todos querem viver. Quem quer viver aqui? Às vezes você fala, eu preferi ir embora para o céu, mas não é isso que você quer. Você quer viver. Nós queremos muitas vezes que as pessoas também que amamos sejam eternos, ficam do nosso lado. E viver é maravilhoso, mesmo diante de situações que possamos passar, mas queremos viver. E eu tenho certeza que Ezequias queria viver. Eu vejo ali a bispa aqui ministrando. Ela lutou e Deus curou ela do câncer. Ela tinha o câncer e Jesus curou. A Dani também está sentada ali, também passou por uma fase, Jesus curou. Então é a fé move. Mas é incrível quando Deus usa a boca de um profeta e fala: você não vai conseguir. Com a notícia que estamos doentes, já ficamos chocados, já ficamos tristes, já ficamos chocados por alguma coisa que dá errado, já ficamos chocados por alguma coisa que não acontece da maneira que esperávamos. E agora Deus chegar e dizer: você não vai conseguir, eu não vou fazer. Qual seria a tua reação? O que você faria nesta hora? Você, de uma hora para outra, você dizia: peraí, eu vou morrer, Deus não vai me curar, que negócio é esse? Não pode, Senhor, eu não aceito isso. Deus, não é isso que o Senhor me disse. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 13, olha que interessante, diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha que Jesus disse: eu vou fazer o que você pedir. Olha o que a Bíblia diz. Jesus, ele fala em João 16, 23 ao 24 assim: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada, e eu lhes asseguro que meu Pai que dará tudo o que pedirem em meu nome. Até, olha só, agora vocês não pediram nada em meu nome, mas peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Meu Deus, fala assim comigo: o que Deus quer na minha vida. Fala, o que Deus quer na minha vida é que a alegria seja completa. Fala de novo: Ele quer que a minha alegria seja completa. Fala mais uma vez, fala. Ele quer que a minha alegria seja completa. E quando se trata de saúde física, eu posso ser uma pessoa bem sucedida, eu posso ter tudo, eu posso ter muitas pessoas, mas quando não tem saúde, as coisas complicam. Não é a mesma coisa. Nós estamos tratando aqui de um rei que perdeu a saúde, um rei que construiu uma história linda com Deus, um rei que lutou, um rei que não aceitava ídolos num templo, um rei que fez tudo para agradar a Deus, e de repente esperava em Deus mudar esta situação, e Deus só manda avisar: você vai morrer, você não vai conseguir o que você quer. Uau, que notícia! Uau, não era aquilo que eu queria ouvir, não era aquilo que eu orei, e Deus me diz: esquece, você não vai conseguir. Nessa hora eu tenho certeza de que alguns
iam se revoltar, iam sair da igreja, iam largar tudo, iam abandonar o que faz para Deus, iam abandonar a sua fé. Mas aqui Ezequias vai dar uma lição muito grande para mim e para você. Quem sabe você está precisando aprender isso. Nós estamos precisando olhar a palavra, ler a palavra e aplicar para as nossas vidas. E é o que muitas vezes não fazemos. E aqui, quando Deus disse para Ezequias: você vai morrer, no versículo 2 vai dizer: Ezequias vira o rosto para a parede e vai orar. Você não vê Ezequias aqui reclamando, você não vê aqui Ezequias dizendo: ah, Deus, puxa vida, o Senhor, eu esperava que o Senhor ia curar, que o Senhor ia fazer aquilo, meu Deus, por que isso? Por que o Senhor não quer fazer? Ele virou o rosto para a parede. E por que ele vira o rosto para a parede? Porque ele sabia que nada mais na vida dele dependia de homens, dependia do seu exército, dependia do seu poder aquisitivo, mas dependia totalmente de quem? De Deus. Nós temos que entender que pode ser que na minha vida, na sua vida, sempre nós podemos ter um Isaías nos visitando, como visitou a vida de Ezequias, dizendo: as coisas não estão boas. Mas depende de como que eu e você estamos nos comportando, sendo nesta caminhada com Deus. Ezequias, ele pega, ele vai, vira o rosto para a parede, mas ele vai falar com Deus, mas ele não chega para Deus como um lamento, ele não fala de abandono, mas em oração, ele vai falar algo para Deus, que faz aqui interessante entender no versículo 3, ele diz: lembra-te, Senhor, lembra-te. Olha que interessante, fica comigo nessa palavra, lembra-te, Senhor. Alguém já começou a entender? Ele vira o rosto para a parede, ele não fala: eu quero ser curado agora. Ele não fala isso. Ele vira o rosto para a parede, ele não fala: Deus, se o Senhor não abrir a porta, eu saio da igreja, eu paro de ser rei. Não, ele não fala isso. Ele não fala para Deus: Senhor, peraí, eu fiz isso, eu sou aquilo, agora eu quero minha cura. Se o Senhor não me curar, Senhor, eu vou largar tudo. Não, ele vira o rosto para a parede, vira as costas para o homem, ele vira as costas para o mundo. Ele diz: aqui nada pode resolver, rede social não resolve, nada, o homem não resolve, pessoas não resolve, ficar me lamentando não resolve. O que eu tenho que fazer é virar o rosto para a parede, é eu e Deus. E ele chega e ele fala: lembra-te, Senhor, lembra-te. Qual memória que Deus teria de Ezequias naquele momento? Qual memória Deus tem de mim, de você? Qual memória? Por favor, não se sinta aqui ofendido pela pergunta, mas qual é a memória que Deus tem de nós? Nos momentos difíceis, nos momentos da prova, nos momentos da luta, nos momentos da porta fechada, nos momentos quando algo dá errado. Em jovem adolescente, qual a memória que Deus tem de você quando toda a turminha te chama para sair, e qual é a tua atitude nessa hora? Aqui Ezequias está dizendo: Senhor, lembra-te, Senhor. Lembra do quê? Lembra do quê? Ele está dizendo: peço-te que andei contigo, Senhor, com fidelidade. Ele não está dizendo me cura, mas está dizendo: Senhor, lembra quando eu tinha tudo para desviar, não desviei, eu fiquei firme. Senhor, lembra quando eu recebi aquele diagnóstico daquela doença, eu tinha tudo para largar, mas eu fiquei mais fiel ao Senhor ainda.
Lembra-te, Senhor, quando aquele namoro tentou me desviar, tirar da tua presença, eu disse: eu não quero mais, porque eu quero servir a Deus. E fidelidade, lembra-te, Senhor. Lembra quando eu fui provocado por aquela situação, para que eu explodisse, falasse o que eu queria, mas eu mantive fiel no Senhor. Doeu, mas eu me mantive firme, eu fiquei em silêncio, eu calei a minha boca. Ele está dizendo: Senhor, lembra-te, peço, Senhor, tem alguma coisa na tua memória, que o Senhor lembra de mim, Senhor, alguma coisa que eu fiz para o Senhor, que alegra o teu coração. Meu Deus, isso é profundo demais, isso é Deus tratando comigo e com você. O que Ezequias está querendo fazer aqui, ele está dizendo que ele quer viver, mas só que ele não vai diretamente pedir-me cura, mas ele fala: Deus, será que tem alguma coisa, eu tenho algum bônus contigo? Qual foi a história, Senhor, que eu construí contigo até hoje? O que eu fiz, Senhor, para ti neste tempo? Peço-te, Senhor, lembra-te quando eu abri mão de tudo, Senhor, para te servir. Aleluia. Lembra-te, Senhor, quando eu tinha todo motivo, eu tinha razão daquela situação, mas eu me mantive fiel a Ti, com interesse de coração sempre. O que eu queria é alegrar o Senhor, mas Deus vem aqui hoje falar comigo, com você, e nos pergunta: qual é a memória que Deus teria de mim, de você hoje? Pensa um pouco, qual é a memória que Deus teria de nós hoje? Aqui está dando uma dica para mim e para você, porque muitas pessoas nesta hora vai para o joelho, começa a gritar: eu quero ser curado, Senhor. E não é isso que está acontecendo. Ele fala: Senhor, eu andei em verdade, Senhor, o meu compromisso sempre foi verdadeiro contigo, eu te amei o tempo todo, eu não procurei de toda maneira não entristecer teu Espírito Santo. Lembra-te, Senhor, lembra daquela hora, Senhor, aquele dia que eu caí de joelho e fui ali buscar o Senhor. Lembra-te, Senhor, que eu sempre procurei ser crente, não é só crente em algum momento de temporada, mas crente o tempo todo, em qualquer momento, no trabalho, na escola, na rua, em casa. Lembra-te, Senhor, será que o Senhor tem essa memória de mim hoje? E eu, Senhor, eu estou te perguntando, essa memória, lembra-te, o Senhor está lembrando? Alabassuriande com maneve. Ele fala que andou de inteireza de coração, fez o que era reto, não foi falso, sempre procurou ser verdadeiro com Deus. Não era aquela pessoa que qualquer coisa, eu não quero mais, desisto, se magoava facilmente. Não, ele dizia: Senhor, eu andei na tua presença, eu procurei te agradar, a minha vida foi te servir, Senhor. Não adianta eu vir aqui pregar a palavra e lá fora arrumar briga com um monte de gente. Não adianta eu vir aqui tomar a ceia do Senhor e segunda-feira eu perco a graça dentro do trabalho. Não adianta eu vir aqui tomar a ceia, vira a esquina, faço coisas que não devia. É claro que não existe super-homens dentro da igreja, não existe pessoas 100% perfeitas, mas estamos caminhando para isso, para a perfeição. Mas aqui a ideia é Deus nos fazer, está fazendo uma pergunta: qual a memória que eu tenho de você? Qual memória? E diz a Bíblia que ele chorou muito. Existe uma história que nos fala assim,
Essa ilustração marcou muito a minha vida. Que Deus falou para um anjo e disse: vai na terra e procura o que é mais precioso e traga para mim. O anjo veio rapidamente da terra, pegou o ouro que nunca um homem na terra havia tocado e levou até Deus. Está aqui, Senhor, esse ouro. Homem nenhum na terra colocou a mão. E Deus falou assim: isso para mim não é mais precioso, porque eu criei o ouro e eu sou dono. Volta lá e traga o mais precioso para mim. E o anjo voltou na terra. E quando ele voltou, ele falou: já sei, foi na profundeza do mar, resgatou uma pérola que nunca sequer havia um homem havia achado. E ele pegou aquela pérola e levou até Deus, disse: achei, Senhor, o que é mais precioso para ti? E ele olhou e falou assim: não, isso para mim não é mais precioso. Ele falou: como não, Deus? Não, vá na terra e procura o que é mais precioso. E diz que o anjo voltou e começou a andar pela terra. E quando ele olhou para o alto do monte, ele viu um homem, avistou um homem de joelhos em cima do monte. E aquele homem estava chorando na presença de Deus de joelho, gritando, orando, falando com o Senhor. E aquele anjo olhou, foi até aquele homem, estendeu a mão e ali colheu aquela lágrima e a sua mão e levou até Deus. Senhor, será que seria isso o mais precioso para ti? Isso, a lágrima de um filho meu é o mais precioso que tem na terra. Eu cito Deus aqui. A Bíblia diz em Salmo 56, verso 8, diz assim: conhece bem todas as minhas angústias, recolhestes minhas lágrimas num jarro, em teu livro registraste cada uma delas. Nenhuma lágrima caiu na terra, diz Ezequias, nenhuma lágrima sua terra sugou. Toda lágrima que você chorou até hoje chegou até o Senhor em nome de Jesus. Nenhuma lágrima se perdeu. Porque toda vez que você está chorando na presença de Deus, você está se quebrantando na presença do Senhor. Fala assim comigo: tem um anjo colhendo as minhas lágrimas. Fale de novo: tem um anjo colhendo as minhas lágrimas. Como é bonito quando eu e você entendemos que a nossa vida, a primeira coisa, nós temos que construir uma história com Deus. Porque nós não sabemos quando um Isaías vai vir nos visitar, quando uma situação vai nos acontecer. Eu já fui visitado por alguns Isaías, e a ideia, a visão era: não tem jeito. Qual é a posição que eu tenho que fazer? Deus, manda dinheiro, Deus prospera aqui, Deus abre aqui, Deus faz aqui. Não. Lembra-te, Senhor. Lembra-te. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei quando eu saí da cidade de onde eu vim. Eu estava querendo vir embora para Jacareí, vim morar aqui porque eu vim dirigir uma igreja que já existia, do ministério que eu pertencia da cidade. Eu tinha 3 anos de convertido quando eu cheguei aqui em Jacareí. Eu era diácono ainda. Mas para me mudar para cá, não conhecia ninguém. Eu já tinha perdido o carro, tinha perdido o emprego, meu carro tinha ido já de busca e apreensão, o apartamento já estava indo para leilão, desempregado. E eu ia e voltava toda quarta e domingo aqui. E eu fui orar com a minha esposa, dizendo assim: olha, a gente precisa ver o que vai fazer, porque nós estamos tentando vender o apartamento para não ir a leilão, para morar perto da sede, mas nós não vendemos, não conseguimos vender, já fizemos de tudo, o apartamento está perfeito. E de repente, num culto de domingo, nós estávamos na igreja, aqui em Jacareí, ela era perto da delegacia, ali da Siqueira Campos. Hoje é uma loja de tinta na Moisés Ruston. E nós estávamos ali, a bispa fez uma oração, falou: Senhor, se é a tua vontade que eu venha embora para Jacareí, então nos ajude a vender esse apartamento. Chegamos em casa 10 horas da noite de um domingo. Quando chegamos, tinha um bilhete embaixo da porta, e o bilhete dizia assim: seu apartamento está vendido. Me pergunte se eu conhecia a pessoa que comprou. Nunca vi na minha vida.
Essa pessoa veio de São Paulo, nem sabia quem era, somente soube na segunda-feira, quando ele chegou com o dinheiro na mala, tudo pronto, e diz assim: está aqui o dinheiro, estou comprando à vista esse apartamento. Aí você pensa, após ter glorificado a Deus, o apóstolo estava dizendo assim: Deus é fiel. Muito pelo contrário, bateu um frio na minha barriga e disse: agora eu vou ter que ir mesmo. Agora eu vou ter que ir. Não conheço ninguém, não conheço ninguém lá na igreja, não conheço ninguém na cidade, não tem emprego, não tem renda, não tem salário de pastor, não tem nada. Não estou indo para lá porque o meu pastor disse: vai para lá que eu vou te dar uma casa pastoral, vai para lá que eu vou te dar um carro com o tanque cheio, vai para lá que eu vou pagar um salário. Não, não foi isso. Ninguém me ofereceu isso, ninguém. Somente porque eu vim para cá e comecei a me identificar com a cidade, me identificar com aquilo que Deus me colocou, e comecei a procurar emprego aqui nessa cidade. E quando eu precisava entregar o apartamento, porque já estava dando prazo, e eu fazia curso de teologia, e nessa semana eu resolvi mudar o horário. Em vez de fazer na sexta, eu fiz no sábado. E no sábado, 3 horas da tarde, quando estava no meio da aula, uma criança de 6 anos de idade foi tomada pelo Espírito Santo, porque até ali eu fui dizendo: Deus, dá um sinal para mim, Senhor. E Deus toma aquela criança. Imagina uma criança de 6 anos, nunca tinha ido naquele lugar, e eu mudei o horário, e aquela criança levanta no meio da aula e interrompe a aula. Ela olha para a professora e diz: professora, eu tenho uma palavra para alguém aqui que está no nosso meio, é uma pessoa só, eu posso trazer essa palavra? A professora disse: você que sabe. Ela falou assim: essa palavra é para alguém aqui que precisa ouvir da sua vida. E daqui a pouco ela abre e fala assim: eu vou trazer Gênesis capítulo 12, versículo 1. E disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Vai para lá. Eu comecei a ver ela dizendo aquela palavra: farei de ti uma nação, farei de você uma bênção, vou mudar a tua história. E ela começou a falar aquela palavra, aquela menina, e de repente a sala foi tomada pelo Espírito Santo. Todos os alunos orando em língua estranha, e somente eu e a professora, um olhando para a cara do outro. Ela ficava assim dizendo para mim: você está vendo, você está vendo? E nem a professora sabia que eu tinha orado aquele dia para Deus dar um sinal. E o sinal veio através de uma criança de 6 anos. O apartamento já estava vendido. Na segunda-feira eu peguei a bispa, desci na rodoviária antiga aqui em Jacareí, sem conhecer a cidade, subi a Barão do Jacareí, não tinha nem shopping aqui ainda, subi a Barão do Jacareí, fui batendo nas imobiliárias, falei: tem uma casa para alugar? Tem uma casa para alugar? E comecei a procurar, e vim parar aqui no Jardim das Indústrias, uma casa que nós achamos ali, e fomos morar. E quando nós encontramos aquela casa que nós vimos, o aluguel dela era R$300 na época. Eu falei: puxa vida, R$300 é que eu tenho agora por mês, eu só tenho isso. Eu falei para a bispa: amor, vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma oferta para a imobiliária, vamos falar para ele alugar por 270, porque 30 tem que sobrar para o dízimo, e pois se não sobrar, eu não alugo. E ele passou, voltamos para Mogi das Cruzes, não passou muito tempo, ele ligou e disse assim: a casa é sua, pode ir embora. Eu pagava a casa 270 e sobrava 30, eu dizimava e não sobrava nada. O que me sobrava era uma cesta básica para o mês. E eu ia pregar a palavra e eu ficava: Senhor, eu te amo. Senhor, eu amo pregar a tua palavra. Senhor, eu não sei o que vai ser, mas eu sei que o Senhor é fiel. Então preste bem atenção. Deus está chegando para mim e para você hoje, está dizendo: qual é a história que você está construindo com Deus? Qual? Se Deus hoje perguntar, fala assim: Senhor, o que o Senhor tem em memória de mim? O que o Senhor lembra que eu já fiz? E Deus manda o profeta e fala assim: fala para ele que eu ouvi a oração e vi as tuas lágrimas. Preste atenção. Quando Deus ele fala para Isaías falar com Ezequias, Deus fala assim: agora eu estou acrescentando mais 15 anos de vida em você. Deus está dizendo assim: estou anulando a sentença de morte que estava sobre a tua vida, estou mudando a tua história.
vou fazer um grande milagre. Primeiro, estou curando você. Segundo, o rei da Síria não vai mais te atormentar. Terceiro, eu estou mudando a história, eu estou atrasando o tempo por causa de você. Ezequias, eu sinto Deus aqui nesse lugar. Deus está dizendo para você assim: eu não sei até quando, irmão, você chorou, até quando você se lamentou, mas Deus está dizendo esta noite, esta sentença que estava sobre você, Deus está dizendo: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Tem gente que não entende porque você chora. Tem gente que não entende porque a lágrima que corre aqui, de repente você está na tua casa, é uma lágrima que corre aqui no canto. A pessoa fala: por que você está chorando? Pode chorar. Mas Deus sabe o que é a lágrima. Deus sabe o que você está chorando. Eu sinto o Senhor aqui. E Deus está dizendo para mim e para você: fica tranquilo, eu estou anulando esta sentença na tua vida. O mesmo que amaldiçoou é o mesmo que voltou a dizer: vai viver. Aleluia! Eu estou caminhando para o fim. Na sexta-feira eu tive uma reunião com os ministros de louvor, depois logo em seguida com os pastores. Foi uma reunião muito produtiva, abençoada. É importante essas reuniões. É importante o pastor estar perto. Eu falo para os irmãos que eu não sou pastor que fica atrás da mesa. Eu quero ser como Josué. Eu quero ir para a batalha junto com todos. E Deus trouxe uma palavra que fala lá em Atos capítulo 9, do 10 ao 12. Fala para Ananias e a rua direita, que era a rua onde morava Judas, e para perguntar para Judas onde era a casa de Saulo. E Deus disse: ele estará lá orando. Quando você chegar lá na casa de Saulo, ele estará orando. E quando você, Ananias, colocar a mão sobre a cabeça de Saulo, ele vai voltar a enxergar, porque ele está orando. Veja que interessante, irmão, como que Deus, Ele olha cada um de nós. Será que esta memória que Deus tem de mim, de você, nos vê orando? Deus fala para Ananias: Saulo está orando. Deus vai olhar para dizer para o anjo: olha lá, meu servo está orando. Olha lá aquela pessoa, ela está orando. Olha, e quantas vezes nós perdemos a oportunidade de orar, o poder da oração. Fala assim comigo: o poder da oração. Se Ezequias não virasse o rosto para a parede, será que Deus acrescentaria mais 15 anos de vida? Para de ficar esperando a ajuda dos homens. Para de ficar confiando na tua força. Chega uma hora que você não tem mais o que fazer, é você e Deus. Confia nele, espera nele, que Ele é Senhor. Chega até Deus esta noite e fala: Senhor, lembra-te. Tem alguma coisa, Senhor, que eu fiz lá atrás que agradou o Senhor, que eu construí uma história contigo? Jovem, será que você pode chegar até Deus e dizer: Senhor, lembra-te que eu fiz aquilo por ti, porque eu te amo? E hoje Deus vai mandar o Isaías até você e dizer: você está curado, você está abençoado. Oh, eu sinto o Senhor aqui. Quem está recebendo essa palavra do Senhor? Eu quero encerrar esse culto. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e fique de pé e abra Isaías 65. Vem cá, Dani, suba aqui, vem cá, louvor. Isaías 65. Quem for encontrando, pode glorificar o Senhor, por gentileza. Olha o que diz no versículo 24, que tremendo, gente. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Quem encontrou? Eu vou ler para você mais um pouquinho, fica aí. Em 3 versões diferentes. A primeira, nova tradução da linguagem de hoje. Olha que lindo. Antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei.
Na Bíblia hebraica, ele fala assim: e há de suceder que ainda antes que me chamem, eu os atenderei, enquanto ainda estiverem falando, eu já os terei escutado. Na Bíblia viva, eu darei a eles o que desejam, antes mesmo de pedirem, enquanto eles estiverem ainda falando, orando comigo sobre as suas necessidades, eu já terei respondido às suas orações. Oh, eu cito o Senhor aqui, fala: obrigado, Jesus. Coloca a Bíblia sobre a tua cadeira. Ele sabe o que está te acontecendo. Sabe ou não sabe? Sabe. Mas você vai se entregar? Vai ficar se culpando, falando? Chega até Deus hoje. Senhor, lembra-te. Fala com Ele. Os homens podem julgar você, os homens podem querer apontar o dedo, mas Deus, Ele mudou a situação de Ezequias por uma pequena oração. Lembra-te, Senhor, eu vou fazer uma coisa com vocês agora. A Dani vai cantar. Você vai colocar a mão no teu coração, você vai fechar os teus olhos, e você vai buscar em Deus. Lembra-te, Senhor, lembra-te. Se tem alguma coisa que você não lembra, fala para Deus: Senhor, tem algo que eu fiz para o Senhor lá atrás, que está na tua memória, alguma coisa que eu construí de bom para o Senhor, meu Deus. Será que eu tenho chance? Eu quero te alegrar, Deus. Fecha.